tudo bem? Aqui é Rafael Campos e estamos trazendo mais um vídeo falando sobre biomas. Já falei um episódio falando sobre florestas, já foi um falando sobre desertos e hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de bioma que a galera normalmente trata como amaldiçoado, um tanto não tão legal, mas que é muito interessante e pode trazer muitas surpresas. Vou falar sobre os pântanos, os mangues e um quesito do Pantanal só para ficar aquele gostinho mais para vocês. Gostaram dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, como esses tipos de vídeos que eu trago para vocês falam um pouco mais sobre informações e outras formas de abordar isso dentro dos seus mundos fantásticos, eu vou separar esse vídeo em três partes. A primeira parte fala um pouquinho sobre o bioma, algumas características biológicas, fauna, flora, localização e outros pontos importantes que são mínimos para você entender um pouquinho sobre como funciona esses pantanais, esses pântanos, biomas, etc e tal. E na segunda parte irei falar um pouquinho sobre algumas informações importantes para deixar um pouco mais profundo, um pouco mais com camadas esse seu bioma, trazendo algumas percepções também interessantes. E na terceira parte, irei falar um pouquinho sobre alguns ganchos de aventura, algumas possíveis histórias que vocês podem abordar dentro desses biomas, beleza? Então, bora lá falar um pouquinho sobre o que é esse tal de pântano. Pântano é uma área plana de abundante vegetação herbácea e ou arbustiva que permanece grande parte do tempo inundada. Os pântanos surgem geralmente em áreas onde o escoamento das águas é lento. Dessa forma, a massa orgânica presente nas águas se decompõe no próprio local. No litoral brasileiro, por exemplo, em toda uma planície costeira existe pântanos chamados de mangues. Tem fauna e flora peculiares adaptados à salinidade e ao fluxo das marés, com grande biodiversidade devido à Mata Atlântica Cotíngua. Então, quando a gente fala de pântanos, quando a gente fala sobre essa questão de mangues, existe uma definição um pouco mais abrangente. O mangue, ele é um pouco mais característico, principalmente nas questões do Brasil, porque a gente utiliza mais dessa terminologia como de pântano propriamente dito. Porém, pântanos e mangues são muito parecidos nas suas biologias, nas suas faunas, floras, mas eu vou abordar mais ou menos separadamente, porque como mangue é um subtipo de pântano, porque pântano pode ser uma coisa um pouco mais abrangente, eu vou abordar um pouco de um pouco do outro, para você ter, quando você for criar seu mundo fantástico, queira fazer um pouco mais pro Brasil, ou um pouco mais encontrando no pântano no geral, eu vou abordar os dois para a gente falar um pouquinho mais. E quando a gente fala sobre pântanos, a primeira coisa que a gente vê na cabeça quando a gente pensa um pouco sobre histórias fantásticas é o local das bruxas, é o local da Hidra de Lerna dentro da mitologia greco-romana, dos trabalhos de Hércules, onde você vê as pessoas que têm uma morte lenta e dolorosa, e podridão, e enxofre. Claro que sim, obviamente, existe uma característica de podridão, como foi falado na questão da descrição, porém existem outros elementos importantes e interessantes, porque não necessariamente os pântanos eles vão estar dentro de uma floresta fechada, porque quando a gente fala sobre pântanos, as pessoas já pensam num lugar escuro, um local tenebroso, com névoa, mas muitas vezes os pântanos, principalmente no Brasil, onde está próximo aos mares, é aberto, é claro. Obviamente tem um pouquinho de cheiro um pouco mais forte por causa da podridão dos gases de enxofres que acontecem, porém não é algo tão tenebroso e tão maldoso. Então eu vou falar um pouquinho sobre algumas formas de mostrar isso de várias maneiras diferentes. Obviamente no clássico, caso você queira pegar uma coisa um pouco mais estereotipada para criar alguns tipos de gatilhos da similaridade, mas também falar um pouquinho sobre outros tipos, como por exemplo o mangue e outras percepções interessantes para vocês irem colocando dentro dos seus mundos fantásticos e abordando esse bioma que é tão interessante. O pântano é um tipo de ecossistema constituído de planícies parcial ou totalmente inundados, coberto com uma vegetação bastante densa e um solo com grandes quantidades de vegetação em decomposição. Forma-se geralmente em zonas que não existe uma rede hidrográfica capaz de dar vazão à totalidade das águas acumuladas pelas chuvas. Os pântanos geralmente são formados por águas paradas e pouco profundas e constituem uns tipos de ecossistemas chamadas zonas úmidas, que constituem a fronteira entre ecossistemas terrestres e ecossistemas aquáticos. O ecossistema do pântano também é frequentemente na foz de grandes rios, sobretudo nos deltas devido à sedimentação dos aluviões e limos em terras a nível do mar. Então, quando a gente fala sobre pântanos, é muito interessante a gente pegar em pontos diferentes que a gente pode tratar essa questão da localização. Você pode colocar, por exemplo, primeiramente, locais que existe uma vazão de água mais lenta. Porque o objetivo dos pântanos é ter charcos, é ter locais, ter lagoas que são tão lentas a questão da distribuição de água, que a oxigenação diminui. Diminuindo a oxigenação, nós temos algumas bactérias que
utilizam da decomposição, que não usam o oxigênio, para fazer toda aquela produção de gás carbônico que tem loucamente, formando aquele cheiro horrível. Então você pode colocar próximo, por exemplo, de cachoeiras, onde a água fica acumulando lá, ou um ponto onde tem muita chuva e com isso não tem a vazão de água. Então o mais importante quando você for pensar em pântanos, mangues ou outro tipo de bioma que você queira tratar especificamente esse tipo característico, o importante é a água chega muito e a água sai pouco. Esse é o objetivo maior quando você for construir isso. Então, quando você for fazer as descrições das suas caracterizações do bioma de pântano, de mangue, que é diferente de pantanal, existe uma leve diferença entre um e outro, porém a gente vai abordar um pequeno detalhezinho para você saber a diferença. Quando a gente fala sobre pântanos, sobre mangues, o importante é o quê? Ter uma vazão de água lenta. A água chega e a água não sai. Por ser uma área alagada com poucos metros de profundidade, pode chegar a 6 metros, a radiação solar pode penetrar até o fundo das planícies, possibilitando um maior aquecimento da água, fazendo com que a mesma tenha uma temperatura mais confortável para o desenvolvimento de seres vivos nesse ecossistema. Quando a gente fala sobre pântanos dessa maneira um pouco mais estereotipada, a gente pensa realmente nos pântanos das bruxas, nos pântanos das histórias de terror, da hidra. Porém, muitas vezes, muitos animais utilizam desse local onde tem a água mais quentinha como berçário. O mangue no Brasil é considerado o berçário de muitos animais, tanto que muitos animais são adaptados a ter o seu início da vida mais de uma água um pouco mais doce, pela vinda de água do rio, ou a vinda da água da chuva, e vai evoluindo, vai crescendo, se desenvolvendo, até se tornar um ser mais adulto, mais próximo da fase adulta, onde tem esse controle mais da salinidade, porque fica mais próximo do mar. Alguns outros animais, dependendo se a região é um pouco mais salobra, salobra é uma água que não é doce e não é salgada, é um meio termo entre as duas. Então quando a água é mais salobra, o animal precisa sobreviver tanto no salgado quanto no doce, porque existe uma biologia na questão osmótica entre esses dois ambientes. Então quando você faz assim, muitas vezes é um lugar muito mais aconchegante do que um lugar aterrador. Ainda mais considerando no Brasil que os mangues são muitas vezes no céu aberto e com poucas nuvens e com poucas árvores e perto da praia, é muito mais gostosinho do que tenebroso. Obviamente, se estiver falando, por exemplo, perto de cachoeiras, limbos, deltas, também pode encontrar alguns mangues associados, alguns pântanos associados e com isso ser um pouco mais escuro, principalmente os que são em cachoeiras próximos ou perto de florestas. Mas você pode fugir dessas duas formas, deixando uma coisa muito mais gostosinha, onde você vai ter diversos animais surgindo gostosinho. Claro que tem o charco, que tem o cheiro, você se atola na lama, mas você pode criar esse contraste gostosinho, da mesma forma que você pode construir uns mangues mais tenebrosos. Os pântanos ocorrem em diversos lugares do mundo, como o pântano Candaba, nas Filipinas, o pântano Okavango, na Botsuana, o pântano Banguelo, em Zâmbia, o pântano Okefone nos Estados Unidos, dentre outros. Entre os serviços de ecossistema dos pântanos está a proteção contra tempestades, a regulação de enchentes e a facilitação da irrigação para a agricultura, além do habitat para uma enorme diversidade de aves, peixes e vida aquática. Então, como eu falei para vocês sobre pontos específicos que você pode encontrar os pântanos e mangues, você pode encontrar em diversos locais diferentes e cada um desses tipos de pântanos possui um tipo de ecologia um tanto diferente. Obviamente você pode encontrar de uma maneira geral rãs, aves, peixes ou outros anfíbios, répteis, até mesmo alguns pequenos mamíferos dentro da composição dos pântanos, mas existem diversos pontos diferentes e diversas composições diferentes. Obviamente, quando eu vou falar na segunda parte um pouquinho mais sobre algumas características interessantes e pontuais que você pode reforçar dentro dos seus mangues, dentro dos seus pântanos, para falar um pouco mais sobre aquilo ou aquele outro, é algo muito interessante de ser abordado. Porém, existem diversos pontos, como por exemplo a fauna, que é bem interessante. Então, diversos pontos, como por exemplo a fauna, é interessante a gente ir abordando para pegar um pouquinho mais sobre algumas composições e quando você for construir as suas criaturas fantásticas, você também pensar um pouquinho de qual tipos de fauna e flora você pode encontrar nesse tipo de bioma, que é muito interessante e muitas vezes arquetipado. A fauna é composta por diversos tipos de peixes, patos selvagens, cisnes, salamandras, cobras d'água, jacarés, rãs, gaivotas, raposas e outras várias espécies. A vegetação varia de acordo com o grau de salinidade da água que inunda o pântano, que pode ter baixo ou alto teor de sal. Os pântanos com baixo teor de sal na água, considerados pântanos de água doce, são comuns ciprestes, eucaliptos, salgueiros, bordos, palmeiras, e por outro lado, os pântanos de água salgada têm pouca vegetação, porque a maioria das plantas não conseguem se desenvolver na água salgada. Entretanto, a vegetação chamada de vegetação de mangue é bem mais adaptada nesse tipo de meio ambiente.
Então aqui serve um ponto importante quando a gente fala sobre Pantanal. No interior do Brasil, chamado Pantanal, estende-se pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além de vários outros países vizinhos, como Paraguai, onde é chamado de Chaco. Essas regiões, apesar da nomenclatura, não é exatamente um pântano, pois fica inundada apenas durante alguns meses. Dos outros, com o solo mais seco, se permite ao pastoreio, pois a água da região pantaneira retorna dos leitos normais dos rios na região, às lagoas e nas suas margens. A bacia amazônica e sua imensa planície, maior bacia hidrográfica do planeta, também é um imenso caudal pantaneiro, devido à grande concentração de rios, cuja biodiversidade é gigantesca. O bioma Pantanal, no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Brasil, tem este nome por ser uma planície sazonalmente inundada pelo rio Paraguai, mas não constitui verdadeiramente um pântano. O bioma Pantanal, ele é o único bioma que não existe mais em nenhum lugar do mundo. Caso vocês queiram que eu fale sobre o Pantanal especificamente, porque ele é um tipo de pântano diferenciado, eu posso fazer um vídeo especialmente falando sobre esse especificamente. Existem diversos outros biomas que eu ainda vou abordar, mas caso vocês queiram que eu aborde especificamente o Pantanal por ser um bioma exclusivamente da nossa região, Brasil, e mais um quezinho aqui do Paraguai, aí eu posso abordar especificamente. Mas voltando então, falando um pouquinho sobre pântanos e mangues, falar agora um pouco mais diferenciado sobre como funciona o mangue propriamente dito, que é uma coisa um pouco mais brasileira. O mangue, ou manguezal, ou mangal, é um ecossistema costeiro de transição entre os biomas terrestres e marinho. O termo aplica-se nas zonas úmidas características das regiões tropicais e subtropicais associadas às margens das baías, enseadas, barras, desembocaduras de rios, lagunas e reentrâncias costeiras, onde há o encontro de águas dos rios com o mar ou diretamente expostos a linhas da costa, sujeitam a um regime de marés e dominadas por espécies vegetais típicas, com quais se relacionam outros componentes vegetais e animais. Ao contrário do que acontece em praias arenosas e dunas, a cobertura vegetal do manguezal instala-se em substratos de vasos de formação recente, de pequena declividade sob a ação diária das marés de água salgada ou pelo menos de água salobra. O termo mangue também se aplica às espécies arbóreas características desse habitat natural. Então quando a gente fala sobre a questão do mangue, ele é um pouquinho diferente do pântano, porque ele é um pouco mais característico das regiões costeiras. Obviamente, você pode encontrar como categorização, como definição, o mangue ser algo igualzinho ao pântano, pela ser uma região que está constantemente inundadas, seja ela por rios, seja elas por lagos, seja por chuva, ou seja pelo avanço das marés que sobe e desce, e normalmente encontrado uma região um pouco mais salobra. Então, quando a gente for falar um pouquinho sobre os mangues, quando a gente for falar um pouco sobre isso nas suas histórias. O importante é você estar sempre em uma região inundada com graus diferentes de salinidade. Obviamente você pode encontrar uma coisa pouquíssima salina, como os que a gente chama de mangues de água doce, ou águas totalmente salinas, que você esteja perto de regiões costeiras, ou salobra se for uma coisa um pouco mais no meio tempo. Então o importante quando a gente for falar principalmente sobre mangues é que além do tipo de região, o tipo de bioma, o tipo de vegetação também é considerado como vegetação de mangue, por ser algo muito específico dessa região, como existem algumas raízes que saem para fora do solo para poder respirar, porque pelo fato do charco de ter o solo muito compactado e a água, a concentração de oxigênio é baixa, então por causa das bactérias e tudo mais, faz com que perca o oxigênio, fazendo com que as raízes precisam respirar realmente para fora. E existem vários pontos diferentes onde você está andando pelo mangue e você pisa algo que parece tipo ser uma pedra, mas na verdade é a ponta de uma raiz. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar um pouco mais aprofundado sobre a fauna e a flora desse bioma, que é um pouco compartilhado, e com isso a gente vai abordar um pouco mais a fundo. Mas lá, vamos continuar falando um pouquinho sobre o que é o mangue, o solo, um pouco da vegetação e algumas outras caracterizações interessantes. O solo dos manguezais caracteriza-se por ser úmido, salgado, lodoso, pobre em oxigênio e muito rico em nutrientes. Por possuir grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, por vezes apresenta um odor característico, mais acentuado se houver poluição. Essa matéria orgânica serve de base de alimento a uma extensa cadeia alimentar, como por exemplo de crustáceos e algumas espécies de peixes. O solo do manguezal serve como habitat para diversas espécies, como por exemplo o caranguejo. Em virtude do solo salino e da deficiência de oxigênio, nos manguezais predominam os vegetais halófilos em formação das vegetações litorâneas e em formações lodosas. As suas longas raízes halófilas permitem a sustentação das árvores no solo lodoso. A vegetação dos manguezais, devido a estar localizado em várias regiões, é amplamente diversificada. Assim, estudar sua distribuição é uma tarefa difícil para pesquisadores e estudantes, onde a caracterização de uma região é diferente em
de uma para outra, tornando-se difícil a descrição, sendo assim influenciado como fatores de salinidade, pH, teor de matéria orgânica e etc. Então, pessoal, quando a gente for falar sobre mangues, sobre pântanos, é uma coisa muito característica que, de uma forma geral, caso você queira abordar de uma maneira um pouco mais direta, são regiões de muita água, muita umidade, muita matéria orgânica, e com isso você pode expandir para diversos pontos. Quero deixar claro, quero deixar escuro, quero deixar mais salino, quero deixar menos salino, quero deixar plantas que aguentam sal, como por exemplo as halófilas que a gente foi falando. Eu quero outras plantas que consigam ter placas mais profundas para se segurar, para não tombar. Eu quero ter outras plantas mais profundas de raízes, eu quero ter algumas plantas como, por exemplo, que liberam o sal nas suas folhas, tanto que você vê uma camada de sal bem fininha nas folhas, porque eles vão liberando esse sal que vão absorvendo da água. Outras plantas que colocam raízes para fora do solo para poder respirar, ou plantas que possuem folhas gigantescas para conseguir pegar a umidade do ar, já que a umidade do solo, apesar de ser extensa, é difícil de absorver por causa da matéria orgânica e entrada de outros micropatógenos. Então você pode controlar de diversos pontos diferentes, perto de rios, perto de mares, perto de lagos, em deltas, em foz. Então existem diversas localizações que você pode ir colocando. Porém, algumas características importantes que são realmente cruciais caso você queira construir o seu pântano dentro da sua constituição de biomas fantásticos. Ponto número 1. Quantidade extensa de matéria orgânica. Então, quando a gente fala sobre matéria orgânica, principalmente é porque, pelo fato de ser um local parado, quente, úmido, bactéria, matéria orgânica. Água parada propencia a esse tipo de constituição. Então você pode fazer, por exemplo, ser um lugar mais fedido, mais podre, menos podre, porque existem teores diferentes. Passo número 2, salinidade. Quando a gente fala sobre salinidade, a gente pode falar, por exemplo, ser com pouquíssimo sal, ou nenhum, caso seja próximo de rios, de lagos, mais para dentro do continente. Uma região bem mais salina, caso você queira fazer uma coisa mais costeira. E caso você queira fazer um meio termo, onde tem uma transição entre um e outro, você pode fazer algo mais salobra. Ponto número 3, pH. O pH é a taxa de acidez, é o potencial hidrogeniônico. Quanto mais próximo do 1, mais ácido. Quanto mais próximo do 14, mais básico. Então você pode fazer, por exemplo, dependendo dos tipos de ácidos e bases que são feitos na decomposição de alguma criatura X ou Y, você pode ter, por exemplo, um lago ultramente ácido ou ultramente básico, ou realmente um lago pH neutro, a água, talvez um pouquinho mais ácido, um pouquinho mais básico, por causa da decomposição. Porém, você pode criar elementos e realmente intensificar esses elementos. Colocar enxofres muito fortes e com o causa do enxofre ser muito forte, você criar lagos com ácidos sulfúricos, ou pelo fato de ter a decomposição de alguns tipos de compostos, ele tem regiões um pouco mais básicas, onde realmente também fazem muito mal. Então você pode criar diversos pontos diferentes entre um e outro na hora de pôr a sua questão. Tópico número 4, solo. Os solos são, como foi falado, sempre encharcados, sempre de lodo. Então é uma dificuldade para você andar, para você ir, porque vai afundando. Muitas vezes, quando eu fui fazer trabalhos em mangues na faculdade, o guia sempre falava assim pra gente: coloque o tênis e amarre o cadarço no pé. Não apenas faça o lacinho, mas também amarre no tênis no pé. Porque tem muitas pessoas que perdem o tênis porque quando afunda até aqui próximo do joelho, até próximo da canela, meio da canela, e quando tira, perde-se o tênis. Por isso eu falo, não vai de chinelo, porque o chinelo com certeza vai perder. E tênis pode acontecer caso fique preso por causa da lodeza. Então o fato de ser muito lodoso, você pode criar uma região um pouco mais firme, dependendo da quantidade de umidade, ou você pode criar, por exemplo, uma areia movediça, ou nesse caso seria um lodo movediço, que você cria armadilhas associadas a esse tipo de coisa, uma criatura gigantesca que utiliza desse lodo também para digestão de alguns outros fatores, ou lago ácido para digestão de outros pontos. Então você pode pegar essas estruturas e fazer todos esses pontos importantes. E nosso último passo é a categorização dos biomas quanto à fauna e à flora. Então, quando a gente falou principalmente na questão de quando você cria algumas criaturas fantásticas, você precisa pensar em quais são as dificuldades que ele vai sofrer, quais são as plantas, quais são as dificuldades que ela vai ter. Então, se você tem uma região mais com pouco oxigênio, como esses animais conseguem esse oxigênio? Se tem uma região que tem muitos gases estufas, tem muitos gases tóxicos,
como sobrevive. Então com isso você vai criando essas limitações. E com isso a gente entra na nossa terceira parte, que é o nosso gancho de aventura. E quando a gente fala sobre o gancho de aventura nos pântanos, a gente precisa entender algumas percepções diferentes. Como eu falei, o pântano ele pode ser tanto escuro como o pântano de Lerna, ou pode ser claro como os mangues brasileiros. Então, entender essa diferença de luminosidade é importante na hora de construir, principalmente uma descrição mais de mistério, mais de sombricidade, mais de terror. E com isso você pode criar, por exemplo, uma história que se passa numa cidade próxima, onde uma criatura da floresta associada a uma criatura do lago ou do pântano. Por ter essa associação, você pode criar esses três tipos de dificuldades. Você pode fazer algumas explorações, pessoas se perdendo, ruínas, maldições, caso você queira fazer uma coisa um pouco mais tradicional. Caso você queira construir uma história um tanto que diferente, onde nós temos, por exemplo, a chegada de uma pessoa, de um grupo, no mar, da praia, depois eles vai adentrar na floresta e passa por essa dificuldade mais lodosa, mais pântano, ser algo um pouco mais para transicional entre um ponto e outro, porque pântanos e mangues muitas vezes são transicionais. Mas colocar algumas problemáticas, uma coisa que eu gosto de bater o martelo também, além do gênios lost, que vocês estão cansados de ouvir, problemática, conflitos, dificuldades, obstáculos. O pântano é por si só um bioma muito dificultoso. Ele por si só já causa diversos tipos de problemática. Então, colocar pessoas se perdendo em biomas, colocar pessoas se intoxicando, morrendo, se prendendo, tudo isso faz diferença na hora de construir problemáticas. Ah, mas é que eu tenho pressa. Se você tem pressa, não coloque então o pântano, porque o importante o pântano não é em si, mas você pode criar situações interessantes que você precisa, por exemplo, fazer com que o grupo perca alguns dias. Como eu faço para um grupo perder alguns dias? Coloque um pântano, coloque um mangue aterrorizante, um siri gigantesco saindo do lago ou de dentro do lodo, ou um ácido gigantescamente forte num lago enorme, onde a maré pode subir e pegar esse ácido e levar para dentro da floresta, da casa, do acampamento, etc e tal. Então, o mais importante é identificar isso. Uma coisa interessante que eu te falo sobre gancho de aventura, por exemplo, é que caso você tenha assistido o desenho do Avatar, o último dobrador de ar, existem os dobradores de água nos pântanos, nos charcos. Então você pode criar uma cultura em cima, baseado num pântano inteiro. Ah, mas o pântano é um tanto hostil. Sim, mas pelo fato de ser o berçário de muitos animais, você pode ter uma alimentação muito fácil. O fato de, por exemplo, ter muito sal e as plantas fazendo essa filtração, você ter sal para poder controlar a temperatura, controlar a pressão ou até mesmo colocar gosto nos alimentos. Existem diversos outros tipos de plantas que você pode encontrar. Se for uma região um pouco menos salina, nós temos eucalipto, nós temos palmeiras que são muito comestíveis, seja a folha, seja o caule, seja o broto. Então você pode construir uma cultura inteira em cima de um pântano, em cima de um bioma. Tanto que eu desafio você a criar uma culturinha rapidinho, uma pequena cidade, uma vilazinha, que seja, por exemplo, um grupo de pessoas, nem que seja tribal, dentro de um pântano, para a gente ver quais são os tipos diferentes de coisas que podem ir acontecendo e dificultando esses pontos aqui e ali dentro das nossas criações. Então, quando a gente for construir os ganchos de aventura dentro de um pântano, a gente tem que pensar basicamente em três princípios básicos formados na hora de construir a sua criação fantástica. O primeiro é o pântano pelo pântano. Quais são as dificuldades, quais são as problemáticas, quais são os elementos que a gente pode colocar de interessante dentro da sua construção. O tipo de solo, a temperatura, a umidade, porque umidades muito altas causam podridões muito altas. Então você pode colocar, por exemplo, pessoas tendo infecções muito facilmente, tendo fungos, micoses facilmente, ou até mesmo os gases tóxicos podem gerar algum tipo de alucinação ou algum outro tipo de formato diferente. Você pode criar, como por exemplo no tópico 2, falando sobre a cultura especificamente que pode estar dentro desse. E no 3, que a gente fala sobre, principalmente, a questão da essência da criação por si só. Então, pessoal, esse aqui foi os pântanos dos mangues. Obviamente, foi um vídeo mais curtinho, falando sobre alguns elementos que podem ser encontrados aqui e ali, dentro de diversos outros tipos de discussões, porque quando a gente fala sobre biomas, o importante é a gente entender um pouco da essência de cada um desses biomas e assim poder
por mais pra frente a gente estuda mais um pouco aqui, um ponto ali. Puxa, achei interessante colocar um pântano na minha criação, seja com uma dificuldade ou realmente com uma cultura que eu gostaria de criar perto de uma região praieira ou até mesmo uma região mais para dentro de uma floresta. Ou simplesmente colocar uma diversidade diferente, porque pântanos são bem interessantes, bem legais. Quem gosta de Magic the Gathering sabe que um dos atributos diferentes do Magic é o pântano. Existem diversos tipos de elementos onde a galera vai ressignificando esses pântanos e assim vão criando artes bem diferenciadas. Usem a boa das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!